Muito bom dia para você. Hoje é segunda-feira, começando mais uma semana e uma semana que promete ser importantíssima para o Fluminense no que diz respeito a reforços para a temporada 2026. Muita coisa acontecendo e eu vou começar essa segunda-feira deixando você muito bem informado e atualizado sobre as situações, as negociações, principalmente Hulk, que pode hoje definir o seu futuro. Ontem teve uma reunião importante e hoje Hulk pode definir: vai seguir no Atlético Mineiro ou vai para o Fluminense? Quem sabe nas próximas horas já saberemos a decisão do jogador. Vou trazer aqui bastidores da negociação, da reunião que houve ontem entre Hulk e a cúpula de futebol, os mandatários do Atlético Mineiro, os menins, enfim. Muita coisa foi discutida ontem e hoje pode sair a definição final por parte do staff do jogador. Também Savarino, Guilherme Arana, atualizando as negociações e valores revelados dessas negociações você vai saber a partir de agora aqui no canal do Lessa. Bora de notícia. E você pode começar também esse vídeo deixando aqui o seu like, se inscrevendo, já sabe, né? Se inscreva aí. Cara, é de verdade, tem muita gente que assiste aqui os conteúdos e não está inscrito ainda aqui no canal do Lessa. Então, verifique se você realmente está inscrito. Dê essa força aí para a gente alcançar, chegar na marca de 150 mil inscritos o quanto antes, para depois, aos pouquinhos, a gente ir brigando de pouco em pouco para bater nos 200 mil. Isso vai acontecer em algum momento, mas só pode e só vai acontecer com a ajuda de todo mundo, tá? Vamos de notícia já, sem mais delongas aqui, porque temos muita coisa para atualizar, principalmente em relação à situação do Hulk. Ontem, na verdade, foi no sábado, eu trouxe algumas informações importantes para vocês em relação ao avanço das conversas ali do staff do Hulk com o Fluminense, né, que antes da partida do Vasco, contra o Vasco, né, pela semifinal da Copa do Brasil, foi o primeiro contato do staff do Hulk com o Fluminense. O próprio staff do Hulk procurou o Fluminense para tentar ali sondar, viabilizar uma negociação, saber se o Fluminense teria interesse, porque sabia já que o Fluminense estava atrás de um centroavante, estaria atrás de um centroavante para esta temporada. Enquanto a situação lá no Atlético estava indefinida, mas internamente assim, o Hulk estava muito insatisfeito e a tendência era para uma saída por parte dele. Mas por parte do Atlético, não. O Hulk tem um salário muito alto, todo mundo sabe disso, que foi se somando a bonificações que ele conseguiu ao longo do tempo com as conquistas, e isso pesa. No entanto, ninguém quer assumir a responsabilidade de deixar um ídolo do clube ir reforçar um rival aqui do Brasil. E aí o Atlético resolveu partir para um tudo ou nada. E quando eu falo tudo ou nada, é tudo ou nada mesmo. Chegou cara, acho que dá para dizer que me surpreendeu o que o Atlético ofereceu ao Hulk nessa reunião. Ontem, por volta das 8 da noite, começou uma reunião na casa do Rubens Menin, que é o grande, né, quem comanda ali a SAF, são os irmãos Menins, eles que comandam ali o Atlético Mineiro. E o Rubens Menin, com o Hulk e o staff dele, a Marisa Lígio, que eu falei para vocês que é a advogada que chegou em Belo Horizonte para resolver a situação, que é quem cuida da carreira do Hulk, e o Hulk estava acompanhado da esposa dele também. Tá? Lá no canal dele, o Guilherme Frossar, ele publicou algumas informações que eu vou colocar na tela para vocês. Até o Camante Louco resumiu aqui o que ele falou, para a gente ir mais direto ao ponto aqui. As promessas, o projeto, foi informado que o Atlético iria apresentar um projeto grandioso para a permanência do Hulk. E aí, algumas coisas foram oferecidas. Primeiro, um documentário sobre a reta final e a aposentadoria do Hulk no Atlético Mineiro. Segundo, foi oferecido ao Hulk uma porcentagem da SAF do Galo pós-aposentadoria. Olha só isso. Os caras ofereceram uma porcentagem da SAF do Atlético para o Hulk. E, cara, convenhamos, se o Hulk quisesse ser um investidor, um acionista dessa SAF, ele poderia ser tranquilamente, se ele quisesse colocar dinheiro,
Porque o Hulk, cara, é um dos jogadores mais bem-sucedidos do futebol brasileiro atualmente. Eu chutaria aqui, sem muito medo de errar, aqui no Brasil, o Hulk só não deve ter mais patrimônio que o Neymar e que o Oscar, que tinha um salário que não é alto, era um negócio bizarro na China. Ele ficou muitos anos lá. O Hulk foi para a China, foi para a Rússia. Fora isso, o Hulk não precisa mais de dinheiro, cara. O Hulk não precisa de dinheiro. Acho que não é essa questão que vai segurar ele. Mas, faltou uma coisa aqui. Uma estátua também para o Hulk seria construída na frente da Arena MRV, mas parece que essa estátua seria também junto a outros ídolos do Atlético Mineiro. Cara, isso aqui vamos lá. Vamos ser sincero aqui, né? Isso aqui acho que balança qualquer jogador. É uma proposta difícil de ser recusada. Sentimentalmente falando. Porque ele construiu uma idolatria lá, ele construiu uma carreira lá, ele é ídolo da torcida, e se ele recusa um negócio desses, cara, assim, é papo de reduzir bastante, imagino eu, o peso que ele tem de idolatria junto à torcida do Atlético, principalmente se for pro Fluminense. É a visão que eu tenho, tá? Então, sentimentalmente, eu tenho certeza que isso vai pegar muito forte pro Hulk. E a informação que se tem é que ele saiu sorridente. O Guilherme Frossá falou sobre isso ontem, que ele saiu sorridente da reunião, parecia feliz. Mas beleza, agora vamos pro outro ponto desse negócio, que é campo e bola. O Hulk é um cara extremamente competitivo. A carreira dele diz, a postura dele como jogador de futebol diz, o atleta que ele é, e só está aos 39 anos jogando com o físico que ele tem, porque ele é um cara extremamente profissional e que odeia perder, que compete demais. Ele perdeu o protagonismo com o Sampaoli. E o Sampaoli em nenhum momento fez questão de tentar amenizar ali. O Sampaoli deixou claro que assim, ele não se opõe a uma saída do Hulk, desde que tenha uma reposição. Então, ele sabe que, continuando no Galo, ele pode perder, ele pode continuar com o declínio desse protagonismo. Eu acho que tem uma chance significativa de ao longo da temporada ele ser reserva, porque o Sampaoli não tem o Hulk como o ponto de referência do seu trabalho. E isso, obviamente, não deixa o Hulk muito contente. Tem outras questões de desgaste com o clube também, com outros diretores. Então tem uma série de coisas que podem pesar. Aí se o Hulk quer jogar mais 2, 3 anos, o Atlético está fazendo um projeto para ele para aposentadoria. Mas e agora? Mas e jogando? E para 2026? Então depende muito do que o Hulk quer também. Ele está numa situação... Eu tenho certeza que hoje eu acho que ele gostaria de sair do Atlético pelo desgaste. Mas só que ele tem certamente uma gratidão, um sentimento muito grande pelo clube e pela torcida. Então talvez ele vá segurar um pouco mais isso. Talvez ele aceitasse isso, mas a que preço? Já que dinheiro para ele não é o problema. Enfim, não é uma situação fácil e a decisão ficou para hoje. É bem possível que essa decisão seja tomada hoje, porque a Marisa Lívia foi para Belo Horizonte para resolver a situação e bater o martelo. Então é bem provável que ao longo do dia a gente tenha uma definição. Hulk seguirá no Atlético Mineiro ou virá para o Fluminense. O Fluminense está com a proposta pronta. É só falar, não vou ficar, pode mandar. O Fluminense vai mandar. Tá? Basicamente é isso. Eu vi muita gente muito brincando, mas tô querendo oferecer a safra aí para pagar dívida. Além de, enfim, o pessoal vai brincar pra caramba agora com isso. Vai zoar muito os torcedores do Atlético, porque é um negócio realmente impressionante, né? Se oferecer ações ali de uma SAF, mas o Atlético deu uma cartada final pesada. Olha só, se você recusar isso aqui, a responsabilidade é toda sua. O que a gente tinha para oferecer, a gente ofereceu. Já a informação já vaza, que é para, obviamente, botar pressão,
tá todo mundo sabendo, fala, pô, se o cara recusar isso é porque não tá nem aí pro clube. Enfim, e aí eu não sei o quanto isso vai impactar na cabeça do Hulk para tomar uma decisão. Vamos aguardar e ver o que vai acontecer ao longo do dia, se ele vai continuar ou não por lá. E aí, bom, talvez depois a gente tenha uma notícia positiva em relação à possibilidade dele vir para o Fluminense. Atualizando, falando de outras situações, atualizando a situação do Savarino em si, ontem o amigo Guilherme Abraão, lá da Itatiaia, trouxe uma informação que é relevante nesse contexto sobre o valor do Savarino. Vou falar do Arana já, mas do Savarino. Já há um acerto encaminhado entre os clubes. Agora depende do Savarino voltar para o Brasil para dar o aval final, se vai aceitar a proposta do Fluminense ou não. Ele aceitando, tem grande chance de se tornar realmente jogador do Fluminense. E aí, quanto o Fluminense vai pagar por ele? Já sabemos, o Wallace Davi vai em definitivo, ou iria em definitivo. Falamos muito sobre isso aqui ontem. E o Fluminense iria pagar até 3 milhões de euros pelo Savarino, parceladamente. Tá? Essa é a proposta. E também ficaria com uma porcentagem do Wallace Davi para uma venda futura, porque se ele se destacar, o Fluminense poderia ganhar uma grana com isso lá na frente. Essa foi a informação do Gui Abraão. Estou tentando confirmar esses detalhes, ainda não tive uma confirmação, então estou passando aqui a informação que foi publicada por ele. Tá? Vamos lá, é porque é difícil precificar. É saber quanto o Wallace Davi, em tese, ele está sendo precificado ali. O Savarino vale 6 milhões, vale 7 milhões de euros. Então o Wallace Davi estaria saindo por 3, por 4. É uma coisa que seria interessante também debater. Porém, o Fluminense está trazendo um jogador que foi destaque do Botafogo em 24, jogou muito lá, já falamos, né? 25 dele foi muito ruim, foi bem abaixo em relação ao que ele pode ser. Enfim. Só que, para valor de mercado, está muito dentro da realidade do que é o mercado hoje, né? A questão é o que vai ser do Wallace Davi. Isso só o tempo vai dizer. Se ele chegar no Botafogo, arrebentar, for vendido, vai haver alguém provavelmente, nessa negociação, alguém vai se arrepender. Muito. E aí só o tempo para poder dizer. Ou Botafogo ou Fluminense, eu acho que vai ser muito difícil que os dois, daqui a algum tempo, saiam totalmente satisfeitos dessa situação, dessa negociação. Mas é isso. É o que a gente tem de informação. É isso. Vale a pena? Eu já falei aqui, a minha posição era não envolver o Wallace Davi na negociação. Era forçar, pressionar para conseguir outra condição. Essa é a minha posição. Foi feito. A partir do momento que foi feito, é impossível dizer agora que vale a pena. Ou que não vale. Ah, mas está em cima do muro. Não estou em cima do muro. A minha posição é não incluir o Wallace Davi. Mas já que o negócio está sendo feito, não é a gente que assina, não é eu e nem é você. Aí, meu amigo, é esperar o tempo, vai ser o senhor da razão. Se o Savarino vir e arrebentar para o Fluminense, conquistar um grande título pelo Fluminense, vai ter valido a pena. Vai ter valido a pena, porque você sabe, um garoto desse se destaca, joga 3, 5, 10 jogos bons e acaba saindo. O natural é isso. E às vezes nem performa direito e nem ganha título pelo clube. Se o Savarino vem, joga bem e arrebenta, vai ter valido a pena. Se ele vem e não joga absolutamente nada e o Wallace Davi vai lá, vai bem lá no Botafogo e depois é vendido, o Fluminense vai se ferrar. Mas isso é impossível a gente cravar agora. A partir do momento que foi feito, eu torço para que o Savarino seja uma grande contratação. Tomara que estejam tomando a decisão correta nesse caso. E por falar em valores, Guilherme Arana também foi revelado, pelo menos foi o que informou o Everton Guimarães lá de Belo Horizonte, que o Fluminense vai pagar 4 milhões de euros pelo Arana. Isso dá pouco mais de cerca de 25 milhões de reais, mais ou menos, arredondando aí. Cara, o Arana é um dos melhores laterais do Brasil nessas últimas temporadas. Não nessa última, penúltima, mas pegando os últimos anos, o Arana é um dos principais jogadores da posição. Para mim, há um risco, como toda negociação há um risco, mas se esse realmente é o valor, também informação que eu ainda não tenho confirmada, que é difícil confirmar esses detalhes, sendo esse o valor, o Fluminense deu uma cartada de mestre. Para mim, o Fluminense é uma pernada no Atlético. É muito valor de mercado para um jogador que esteve na seleção brasileira, não faz tanto tempo assim. É muito dentro. O Fluminense pagou 4 milhões de dólares no James.
que é um jogador que está sendo do Mirassol, que ninguém conhecia. Se realmente for esse o valor, está muito bem pago pelo Arana. Agora, é claro que dentro de campo ele vai fazer valer isso ou não, né? Mas olhando para o que é o mercado, olhando para uma posição que é extremamente carente, é difícil conseguir bons jogadores, experientes e tecnicamente muito bons, esse valor para mim tá realmente foi uma catada de mestre do Fluminense no mercado, se isso for confirmado. Mas beleza, pessoal, vamos ficar aqui atentos ao longo do dia, a gente volta com mais informações e mais notícias para a gente deixar você muito, muito bem atualizado por aqui. Tamo junto.